acho que o maior problema e a maior discussão que está acontecendo com o Vascaíno hoje e que está girando a mente do Vascaíno é o aproveitamento do Fernando Diniz. E aí as páginas de esporte estão postando muito uma imagenzinha mostrando o aproveitamento do Fernando Diniz no Brasileirão desde o Fluminense. Então, o aproveitamento dele no Fluminense foi o pior, pegando esse recorte do último brasileiro dele. Aproveitamento horrível no Cruzeiro. A gente vai trazer os números aqui. Já vou pedir para a rapaziada aí deixando o like também. E agora no Vasco, rapaziada. Em 34 jogos, o Diniz tem 6. Em 35 jogos, na verdade, o Diniz tem 7 vitórias conquistadas. Pelo Vasco da Gama, ele jogou 7 jogos em casa, ganhou apenas um. E o aproveitamento dele ali na casa de 30%. Se você pegar um recorte um pouco menor, vai para 34%, um pouco maior vai para 27%. O aproveitamento dele dentro do Brasileirão. Fernando Diniz, superestimado ou Demais, mano. subestimado? Eu falo isso, vocês reclamam. Ó, sobre o Diniz, independentemente de 30 e pouco, 27, se você não faz 40% dos pontos do Brasileiro, você é rebaixado. Então, assim, no melhor cenário aí do recorte, melhor para ele é rebaixado, e no recorte pior, ele é rebaixado em último. Então, assim, muito superestimado. Acho que o jeito dele de jogar é interessante, mas ele tinha que abdicar um pouco mais disso. E uma coisa que ele matou do Vasco era a força de São Januário. Você sabia que o Vasco fora ia tomar ataque, mas você sabia que em São Januário o Vasco fazia jogo com qualquer time. Agora o Vasco não ganha de ninguém mais de São Januário. Exatamente, mano. Eu vou trazer uns dados rapidinho aqui, Rodrigão. Só um segundo. Ó, desses 34 jogos, 7 vitórias e 9 empates, 18 derrotas. Aí, pegando esse recorte, 29% de aproveitamento. Fez 42 gols e levou 52. Um time comandado pelo Fernando Diniz dos últimos 2 anos, com 29% de aproveitamento, faria entre 33 e 34 pontos em 38 rodadas de Brasileirão. Com esse desempenho, o time seria rebaixado em todas as 18 edições do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 20 times. Inclusive, chegando a ser lanterna em 2 edições e em outras 10 vezes ele seria o penúltimo colocado. Além disso, seria uma das 2 piores defesas do campeonato em 7 das últimas 10 edições, 2014, 18, 21 e 24. Então, a melhor posição dele, pegando desde 2006, ele ficaria em 17º colocado em 2019. Flamengo campeão de tudo, o Vasco ia ter ficado em 17º colocado. E 2024 agora, 18º. Não dá, rapaziada, não dá. Cara, é muita loucura. Vou te falar, o Diniz é uma das maiores mentiras do futebol, mano. Uma das maiores mentiras do futebol. E, cara, tu falou superestimado por alguns, cara. Eu acho que minoria. Acho que hoje em dia não tem como chamar ele de superestimado, porque é uma minoria que superestima ele, entendeu? A maioria das pessoas sabe que ele é isso aí. E, pô, mané, naquela época eu falei contigo, porque tu foi um que acreditou na mentira de Diniz, porque, cara, tudo que envolve ele é meio que, tipo assim, meio que na fantasia mesmo. E teve o título com o Fluminense, querendo ou não. Mas ele sempre foi isso aí, mano. Ele sempre foi isso aí. O futebol dele é esse. Pô, eu acho que a questão do Fernando Diniz, cara, é que todo mundo gostaria de ver o seu time jogando do jeito que o Fernando Diniz gostaria de jogar. Não que ele joga, que ele gostaria de jogar. Que é você sair tocando bola da zaga sem dar muito chutão, trabalhando sempre em espaço curto, de vez em quando umas transições rápidas que o Diniz faz ali, que é bacana também, uma jogadinha. Só que na prática é outra história. O Diniz tem muita dificuldade na defesa do Vasco, mano. Não sei se ele tinha essa mesma dificuldade na época do Fluminense, o Fernandão pode falar aí. Mas a defesa dele sempre tá desorganizada. Só que o que é muito cruel, porra, aí, mano, na minha humilde opinião, o que eu acho muito cruel no trabalho do Diniz é que você não vê um desempenho horrível nesses jogos que o time perde ou empata dentro de casa. E aí, às vezes, a gente fica nesse questionamento que talvez até perdure o trabalho do Diniz. Mano. Que é tipo assim. Você joga bem, ganha, você joga bem, perde, joga bem, empata, e aí o time fica meio que se perdurando. Ah, não, esse jogo jogou bem, esse não foi tão bem. Pô, esse jogo aqui jogou muito. E aí ele vai ganhando um respiro, mas quando você bota na prática, ele tem uma vitória em 7 jogos em casa. Só que se você pegar, ele jogou bem, mas na prática mesmo, é pouco, entendeu? Ele é assim desde a primeira passagem dele pelo Fluminense, pô, que criava pra caraca e não conseguia converter em gol. E problema na defesa também sempre teve. Cara, ele é simplesmente um ilusionista. Cara, vou te falar hoje, uma parada. Nas Copas... O Vasco hoje tem um dos melhores ataques do Brasileirão. O Vasco hoje tem o mesmo número de gols do que o Palmeiras, por exemplo. A defesa é muito ruim, né? A defesa é horrível.
nas Copas, eu acho que ele consegue pilhar os jogadores de uma forma que nenhum outro treinador. Por isso que o Vasco e outros times também que ele treinou, menos o Cruzeiro, que foi muito, muito ruim mesmo, ainda conseguiram ir bem em Copas, mano. Eu acho que, tipo assim, o Vasco agora na Copa do Brasil passou pelo Botafogo nos pênaltis, cara. Não foi por causa do futebol que ele apresentou, não, Dois entendeu? empates. Dois empates. O jogo contra o São Paulo, que foi pra mim um dos melhores do Vasco no Brasileirão, também era com o São Paulo que tava muito em má fase, como é que é o nome o técnico lá que saiu? O argentino. Zubeldia. Zubeldia. Eu ia falar Barbieri, que tá aqui na tela, mano. Maurício Barbieri. Cara, o Diniz teve aqui, ó, nessa lista que tá mostrando. Piores aproveitamentos dos últimos treinadores do Vasco, desde 2022. Só o Álvaro Pacheco, aquele da boina, português que chegou, nego achava que ele era o gênio, porque ele vinha de boina, que foto dele. Caralho, Isso aí nem moleque. Que conta. vergonha de ser vascaíno quando eu lembro desse cara. Ainda perdemos Cara, de vou te 6 a falar 1 uma pro coisa. Flamengo por causa desse cara. Meu Deus do céu. Olha só, é foda, mano. Tu acredita que esse maluco era horrível como treinador? Rapidinho falar disso. Não, não. É porque não tinha como Horrível. ele ficar depois do que aconteceu, né? Não, não tinha. Não, o melhor resultado dele foi um empate em casa com o Cruzeiro. Esse foi o melhor Ele resultado. fez pouquíssimos jogos, mano. Eu sei. Claro, pô, Não, o mas maluco era horrível, pô. ele chegou a fazer uns, sei lá, 7 jogos, mano. Mano, O como melhor é que você resultado dele foi um consegue. empate. Não digo Olha que é um só. treinador horrível, mas é um treinador que não tem experiência suficiente para chegar no mercado assim e fazer alguma coisa, entendeu? É um treinador para a Arábia mesmo, igual ele foi. É um treinador para esse tipo de mercado. Não sei, hein? Tipo assim, ó, o Jorge Jesus, no início dele no Vasco, do Vasco não, no Flamengo, ele, tipo assim, teve que se adaptar também e demorou alguns jogos. Só que com o elenco que o Flamengo tinha, era impossível que o Flamengo tomasse uma goleada, entendeu? Mas eu acho que chegou a tomar uma. Eu acho que o Jorge Jesus no início tomou um 4-0, uma parada assim, mano. Acho que o Jorge Jesus perdeu de 3-0 pro Bahia. Agora não lembro, mano. Mas começou mal, assim. Só que com o elenco muito melhor, então tu resolve rápido. Às vezes com esse cara, pô, tô aqui defendendo o Álvaro Pacheco. Não, Não, mas mano, não Mas defender esse é maluco. só parando pra pensar. Só parando pra pensar. Que se tivesse dado mais uns 2 meses pra ele, talvez ele não fosse tão ruim assim. Só que Se não o deu, tivesse Vasco não tinha dado se teve 2 meses rebaixado para em ele, teu último, amigo pô. não tava mais aqui, que eu tinha pulado da ponte Rio Niterói, pô. Não. Cara, ó, só pra vocês terem uma ideia, se o Diniz tem um trabalho ruim, né? E o Diniz foi técnico do São Paulo, do Cruzeiro, do Fluminense, enfim, de clube do próprio Vasco, Até da antes, seleção. até da seleção, né, como estagiário. Mano, o Boina treinou Penafiel, Vizela, Estoril. Porra, essas porra nem existem. Ele foi parar para aquele Al-Orobá. Al-Orobá também nem é a primeira divisão da Arábia, tá ligado? O bagulho Mano, é ridículo, mano. aí Sim, esse o. maluco aí pegaram ele por causa da Boina e falaram: aí, precisamos dar uma resposta pra torcida do Vasco. Vamos um pegar um Portuga português. estiloso. Foi isso que eles fizeram, tá maluco. Olha que Foi o Diniz isso. é ruim, mas o Álvaro Pacheco, puta merda. Foi isso, mano. Foi exatamente isso. E vou te falar, foi bem na transição que a 777 saiu e chegou o Pedrinho. Então, tipo assim, o Pedrinho ainda assistiu o. Moleque, esse maluco pegou um Vasco e Flamengo, com o Flamengo, time bem pra caraca. Ele me bota um meio-campo sem nenhum volante de marcação. Galdamés, Paier no meio. Moleque, meu Deus do céu, o Vasco foi destruído pelo Flamengo, mano. Destruído. Foi. Na estreia dele, foi a estreia do cara, mano. Não sabia onde estava pisando, mano. Não sabia, mano. Aí, então, Exato. vou falar aqui a lista, ó. Primeiro fica o Álvaro Pacheco, com 8%, que ele é o pior. Pior do Logo mundo. depois o Fernando Diniz, com 38%. Depois tem o Maurício Barbieri, 44%. Aí, pode parar pra pensar que o Diniz tem tipo um aval no Brasil, como se ele fosse um gringo, porque um gringo, o pessoal tem muita paciência. Mano, com o Barbieri, né, eu tirava ele pra merda muito antes do que com o Diniz. Ah, o Barbieri é Exato. flamenguista, pô. Maurício O... Souza, Rafael Paiva. Esse, pra mim, foi injustiçado, o Rafael Paiva. Também acho. Ele era O bom, Rafael Paiva, ele pegou o Vasco Salvou totalmente o ano. desestruturado. Ele perdeu os 2 pontas que ele tinha. E aí sim, ele caiu, ele caiu um pouco de rendimento, mas ele chegou a emplacar 5 ou 6 vitórias seguidas. Pô, o Pedrinho demitiu ele muito rápido, mano. Viajou, eu acho. William Batista, 50%. Carilli, 51%. Esse foi injustiçado pra mim. É porque o Vascaíno, com a merda de time que tem, desde sempre, queria jogar futebol bonito. Vê se pode uma porra dessa. Aí fica aí com o Diniz aí, então, pô. Porra, o Depois Carille não foi tem. o que perdeu de 10-0 agora? Pode perder, porra, mas no Vasco não perdia com o elenco que tinha. Foi pro elenco muito Perdia, pior. pô. Ele levou na Sul-Americana 4-0. Irmão, É, azar. teve Tomou Porto uma virada, Cabelo, teve uma mais virada merda na pro Melgar, Sul-Americana. pô. Eu acho que tinha que dar tempo pro homem trabalhar. O Vascaíno é isso aí, cara. Vocês querem o quê? O Diniz não vai arrumar nada melhor, filho. Eu acho que não vai cair com o Vasco, não.
Mas, porra, tomar o empate que tomou ali O Diniz no tinha que finalzinho do chamar jogo. o Diniz tinha que Marola. chamar um auxiliar de defesa, mano. O maluco que arme a defesa pra ele, e ele nem do volante pra trás, ele nem conversa. Mas Ele o só jeito dele conversa. de jogar, pô, o primeiro gol que o Vasco entregou, qualquer treinador de defesa fala bica. Até o Léo Jardim, a gente teve esse debate aqui, se foi o Léo Jardim ou o Matheus. Mas assim, qualquer treinador de defesa, qualquer treinador defensivo fala, tira dali, cara. Pra que tu vai ficar tocando bola dentro da tua área? O Diniz quer que faça isso, mano. Então, assim, vai acontecer. O time dele toma muito É, gol, porque o time dele joga de uma forma muito perigosa, pô, que é tocando bola pra goleiro, tocando bola pro zagueiro. isso Aí, é ó, verdade, Ramon mano. Dias com 52%, não vai barrar. Aceitaria, o Nicolas? Não vai barrar? Vai querer no Não, lugar do tá, Diniz hoje? não, tá cobrando 30 milhões do Vasco por uma parada que ele que pediu demissão. É. Jorginho, Ele e o filho dele 57%. são fracos, Bandido argentino. fracos. Arrumaram nada no Corinthians. Pô, Aí, não arrumaram nada no Jorginho. Olímpia. Eles estavam pra sair do Olímpia. No Olinho saíram já. Já Acho que saíram? saíram já. Jorginho com Jorginho. 57% e Zé Ricardo com 59%. Zé Ricardo também era bom, hein? Não, o Zé Ricardo não gostava, não. Mas o Jorginho, sei que não era muito qualificado, mas ele foi um pouco injustiçado também, porque ele sobe da segunda divisão na Uhum. transição para a SAF e a 777 nem pensa duas vezes e dispensa ele para trazer essas merda aí. Barbieri, essas porcaria. Tudo grife. É, o Jorginho, Porra, pelo menos, foi como é jogador que tem um maluco com 59% de aproveitamento que tu não gosta e o de 38% tu defende? Porque ele joga bonito, em teoria. Porque o Zé Ricardo, esse 59% aí, com certeza foi na Série B, na sorte. E estadual também, aqueles É. lances de. O Diniz só pegou pedreira, pô. É. Não, mas ó, quer fazer uma comparação honesta? O Paiva, pô. O Paiva pegou no Brasileiro em crise e salvou o Vasco, mano. Aí eu Só que ele gostava era um do Paiva. maluco, que parecia aquele maluco que deu aula de educação física na escola. Ele não parecia um treinador de Igualzinho. futebol. Ele chegava lá, ó, nós machucamos os caras não machucaram a gente. Até lembro que eu ria pra caramba Mano, das entrevistas faltou um dele. gestor de Ele ficava, a gente marketing não do conseguiu Paiva. machucar Foi, o mano, foi. adversário veio, machucou a gente. Aí eu Achava gostava do engraçado, né? Paiva. Gostava do Paiva e foi injusto porque ele perdeu os 2 pontos. Ele perdeu o Adson e o DVD que estavam se destacando e não teve reposição. Hoje talvez ele faria um trabalho melhor. Ele é auxiliar técnico no América do México, tá? Então, Mano, tá lá com o o Jardine, tá Paiva tirando onda. precisa de marketing. Se ele volta no Vasco guardando uma repaginada no visual, mete um terninho, estilo aquele É uma treinador do boina. Equador lá. Mete uma boina, que já viu que boina dá certo no Vasco. Não, Botar uma boina, a tu vira Boina novo deu treinador do azar. Vasco. Agora tem que ser Aí, outro, se tem que o ser Paiva outro, aparece outro estilo Peaky adereço. Blinders aqui, ó, no Vasco, andando aqui devagarzinho, palitinho na boca, boina, tu não fala assim, caralho, Paiva, estudou. Fala assim, acabei de voltar da Itália, tá me estudando com O Paiva Canavaro. tem que chegar um maluco no pedaço, filho, com boné de lado assim, É. camisão largão, tá ligado? Cordãozão de ouro assim, Vários camisa aberta cordãozão de ouro, social, peito fedendo a peludão pra cachaça, fora. o treinego no treino e fala assim, caralho, tu acabou de chegar, né, Paiva? Caralho, vai, come, Realidade. porra! Realidade. O Paiva foi num centro espírita, incorporou o espírito Eurico Miranda, votou Eurico Miranda. Só que loiro, tá ligado? Imagina uma porra dessa. Doideira pra Mas é caralho. isso aí, mano. Essa lista aí do Vasco, o Diniz tá um dos piores. Tu acha que tem que sair ou não tem? Tu dá mais tempo ainda pro Diniz? Quer terminar um Brasileirão com ele? Pô, mano, eu acho que não. Tipo assim, não tem alguém que poderia chegar melhor do que ele por se tratar de Vasco, sendo bem sincero. Vai tirar ele, não vai chegar ninguém melhor, mano. Aí, tipo Eu assim, acho que hoje tem uma chance mais, cara. Porque, cara, podem falar o que quiser. O Vasco contratou bem na janela e o elenco não é elenco de rebaixamento, mano. Não é. Ou também você acho acha que que não, é? cara. Eu acho que assim, infelizmente tem que acabar o ano com ele e torcer para não ser rebaixado, porque eu acho que agora o trabalho dele tá dando uma leve encaixada, tem peça chegando, então ele vai precisar de mais tempo ainda. É foda, mano, é muito complicado. Tu vê, a gente tá em setembro e tá falando aqui que o Vasco, que chegou jogador no Vasco, e agora a gente precisa ver como vai ser, tá ligado? Em setembro.